Olá pessoal, aqui é o professor Kleber Reis e no tutorial de hoje eu vou ensinar a fazer esse desenho aqui no AutoCAD usando coordenada absoluta, tá bom? Então a coordenada absoluta é um pouco diferente da coordenada relativa, em outros vídeos eu explico a diferença dos dois. Então aqui, dentro de um plano cartesiano, eu tenho um eixo X, que ele é na horizontal, seria essa linha vermelha aqui, e tem um eixo Y, que é essa linha na vertical, essa linha verde aqui. Tá bom? Aqui é o ponto 0, 0. Então eu tenho 0 para x e 0 para y, tá? Neste caso, quando a gente fala aqui de coordenada absoluta dentro de um plano cartesiano, a partir do ponto 0, quando esse ponto ele vai para a direita, eu tenho valores positivos. Então a distância entre cada uma das linhas aqui são de 10 unidades. Então aqui em x, que é na horizontal, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50. Esse primeiro número aqui da coordenada, esse número 50, é o do eixo X. Por isso ele está 50. A partir do ponto 0, eu tenho 50 unidades, tá? O eixo Y seria para cima ou para baixo. Então, a partir do ponto 0 para cima são valores positivos, para baixo valores negativos. O eixo no caso, o eixo X aqui também. Então, para a direita, valores positivos, para a esquerda, valores negativos, tá? Então, o primeiro ponto aqui do comando line, que eu vou chamar, vai ser o ponto 0, 0. O segundo ponto vai ser 50,0. Então, eu separo o eixo X de Y através de uma vírgula, tá? Porque o ponto são as casas decimais no AutoCAD. A vírgula seria os eixos X, Y, Z. Se eu tivesse um terceiro número aqui, do eixo Z, por exemplo, poderia ser 50,0,10, por exemplo, que seria o eixo Z para desenhos 3D. Então vamos lá, o terceiro ponto, eu estou aqui em X 50 a partir do ponto 0 e 10 em Y a partir do ponto 0. Então 50x e 10 o Y. Por quê? Olha só, aqui é o 50 em X. Já no eixo Y, eu estou na linha de cima. Então, aqui é 0 e essa aqui é a 10. Por isso que aqui é 50, 10. Depois, eu venho aqui para o ponto 10, 10. 10x, olha só, esse é o 0, aqui é o 10. Ele está no rumo do 10, no eixo X, que é na horizontal. E no Y também está no 10, porque ele está na linha de cima aqui. Então, 10. Depois o próximo ponto seria 50, 80, e aí é só seguir essas coordenadas que eu tenho aqui no desenho, tá? Esse desenho está lá na descrição desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo no YouTube, para você baixar em PDF. E se você quiser aprender a desenhar uma planta baixa completa no AutoCAD, tá? Você pode entrar lá no meu site, que é a plataforma CAD Online, .com.br. Lá tem um botão para você entrar no grupo de WhatsApp e lá tem o tutorial completinho para você. E depois tem a jornada do AutoCAD dominado também, mas disso eu falo lá no grupo, tá bom? plataformacadonline.com.br. Vamos lá então. Para fazer esse desenho aqui, uma coisa muito importante, você tem que manter esse Dynamic Input aqui desativado, tá? O atalho dele é o F12, basta você pressionar F12 aí no seu teclado e ele vai desativar. Se ele não estiver aparecendo aqui, clica nesses três pontinhos aqui, três tracinhos aqui, e aí você pode ativar ou desativar ele por aqui, ó. Se ele não estiver aparecendo ali naquela barra, tá? Aqui, ó, Dynamic Input, tá bom? Ele já está desativado. Vamos chamar aqui então o comando line. L, Enter. Tá? Observa aqui na linha de comandos que ele está pedindo o primeiro ponto e aí eu vou digitar a coordenada. Então, 0,0. Enter. Pronto, a minha linha começou a ser feita aqui no ponto 0, 0. O segundo ponto aqui vai ser o 50,0. Aqui, ó, já fez a segunda linha. Depois o terceiro ponto, 50,10. Tá aqui, ó. Quarto ponto, 10,10. Tá aqui. O outro ponto, 50,80. Próximo ponto, 0,80. Opa, errei aqui. Deixa eu digitar o Enter. O meu teclado tá com um probleminha aqui. Às vezes eu digito, igual ficou aqui, ó. Ele ficou 0,80 sem a vírgula, tá? Por isso que deu errado. Então vamos lá, 0,80. Acho que agora deu certo, sim. Próximo ponto, 0,70.
Enter. Depois, 34,3,70. Lembrando que o ponto são as casas decimais e a vírgula separa as coordenadas. Depois eu tenho aqui 0,10 e o último ponto 0,0. Enter novamente para sair do comando. Está aqui o desenho feito. Tá? Que é esse desenho aqui, ó. Observa que é o mesmo desenho feito aqui no AutoCAD. Antes de terminar esse vídeo, eu só quero te mostrar qual seria a diferença desse mesmo desenho se, por exemplo, eu deixar o Dynamic Input ativado aqui, que é o F12. Vou ativar e vou fazer o mesmo processo, tá? As mesmas coisas, as mesmas coordenadas que eu digitei aqui, só que com o Dynamic Input ativado. Então vamos lá. Comando Line, tá? Primeiro ponto, 0,0. Então esse primeiro ponto ele é absoluto, ele vai começar ali no ponto 00. Então vamos lá, segundo ponto, 50,0. Olha só, terceiro ponto, 50,10. Olha só, tem alguma coisa errada ali, né? Próximo ponto, 10,10. São os mesmos pontos. Opa, deixa eu voltar aqui que não ficou a vírgula ali. Então vamos lá, 10,10. Agora sim. Próximo ponto, 50,80. Olha só, próximo ponto, 0,80. Próximo ponto, 0,70. Próximo ponto, 34,3,70. Próximo ponto, 0,10. E o próximo ponto, 0,0. Observem, deixa eu dar Enter aqui novamente, observem que ele ficou bem diferente do outro desenho, somente porque o Dynamic Input está ativado. Por que isso acontece? Porque quando o Dynamic Input ele está ativado, eu estou trabalhando com coordenadas relativas. As coordenadas absolutas, deixa eu pegar aqui novamente o desenho, esses pontos aqui, eles são fixos dentro de um plano cartesiano. Então, esse ponto aqui sempre será o 50, 0. 50 para x, 0 para y. Esse aqui de cima sempre será o 50 para x, 10 para y. Já na coordenada relativa, que é quando eu ativo o Dynamic Input, a coordenada que eu vou digitar vai ser em relação ao último ponto. Então, se o último ponto foi esse, quando eu digito 50, 10, a partir desse ponto, o próximo ponto vai ser 50 unidades em x, então vai ser 50 aqui para frente e 10 para y. Por isso que vai ficar mais ou menos aqui, ó. Porque é em relação ao último ponto e não em relação ao ponto 0. Essa é a diferença. Tá? Espero que você tenha compreendido, então, essa diferença entre coordenada absoluta e coordenada relativa. Não deixe de entrar lá no meu site, plataformacadonline.com.br. Deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo também, se você gostou. Segue aqui o nosso canal também, tá bom? Um abraço e até o próximo tutorial. Tchau!